Olá, amigos, mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast Arara em Foco, com muitas informações, trazendo aquele bate-papo gostoso com as nossas queridas autoridades do nosso município e as pessoas conhecidas. Hoje trouxemos uma pessoa especial para falar com você, fazer esse bate-papo gostoso, para que você que vai assistir a gente possa também acompanhar esse bate-papo. Nada mais, nada menos do que o nosso amigo José de Arimateia, professor Deda, está com a gente hoje para falar das ações da Secretaria de Infraestrutura, da gestão do prefeito Nem Claro, um pouco também do seu trabalho, desde o início da sua trajetória aqui também em nosso município. Professor Deda, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Boa noite, Inácio. Boa noite aqui os amigos presentes hoje aí na direção, né? No comando de toda a filmagem, como podemos dizer aí, o amigo Frank. Aqui também nos bastidores, contamos com o Léo, com o Guilherme, entre outros amigos. E eu só tenho a dizer que estamos aqui à disposição e para responder suas perguntas, os questionamentos e realmente aquilo que a gente tem feito durante esses próximos 7 anos, né, que está chegando aí, na Secretaria de Infraestrutura do município de Arara. A gente costuma, professor Deda, conversar, fazer esse bate-papo, e nada melhor do que a gente começar. A trajetória do José de Arimateia, o Deda, muito conhecido na cidade pelo seu trabalho, pela sua dedicação, não só na política, mas em outras ações. A sua trajetória, como começou essa trajetória aqui em nossa cidade? Inácio, eu vim a Arara a passeio, né? Não vinha para ficar, vinha a passeio, que eu vinha passar em Arara aqui aproximadamente 3 dias. Eu morava na região de João Pessoa, mais conhecido e falando melhor nas proximidades de Cabedelo, mas sou filho natural da cidade de Solânia e me lembro como hoje, em 20 de outubro de 1976, quando cheguei em Arara. Eu não tenho vergonha de dizer, sou filho de pais separados. E meu pai nos deixou na época, eu tinha 2 anos, então não cheguei a conhecer meu pai. E o meu pai morava aqui em Arara com uma outra senhora, e eu vim a Arara simplesmente para conhecer o meu pai. Cheguei aqui aos 17 anos de idade, como eu disse anteriormente, para passar 3 dias, e aí conhecendo ele logo no dia seguinte, como ele tinha todo o conhecimento em padaria, em panificadora, e me convidou para conhecer lá essa panificadora no dia seguinte, aonde ele trabalhava na época com o seu Adalto e o Francisco da padaria, né? O Francisco Franklin de hoje. E daí eu gostei da coisa, já que eu era filho de pessoas que trabalhavam com padaria e padeiro e tal, e eu gostei da coisa, né? Fui trabalhar na área de doceria e de bolos e tal, lá vai, e gostei. Aí dos 3 dias fiquei 5. Aí logo em seguida fui de volta à minha cidade para pegar mais roupas e passar mais dias em Arara. E daí voltei no dia seguinte de Cabedelo, e aqui chegando, ficando mais 5 dias para frente, eu conheci a jovem na época, com 14 anos, a Leni, que hoje é minha esposa, são 46 anos de casado. Nós namoramos. Naquele tempo você sabe que os pais tinham uma rigidez, tinha mais uma, né? Coisa era séria. E namorando aproximadamente 1 mês, tanto meu pai como o pai dela, a gente tinha um namoro assim muito próximo, não era o feitio daquela época. E daí os pais nossos decidiram que a gente deveria casar. Eu digo, mas meu pai, mesmo com pouca idade, mas eu digo, mas a gente só está aí aproximadamente quase 1 mês de namoro e o senhor já... Então marcaram e a gente namoramos uns 2 meses para frente. E quando foi logo em abril do ano seguinte, de 1977, dia 27 de abril de 1977, nos casamos. Então, e estamos aí, temos os troncos e barrancos, aquelas coisas que sempre acontecem na vida de um casal, de uma família.
Mas eu quero dizer que já se faz 46 anos. 46 anos, uma família... Completa agora no dia 27 de abril. Com vários uma família filhos. de 4 filhos, né? Tivemos uns 2 ainda aí que adotamos, que viveram na nossa casa e tal, e lá vai. Mais 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, né? A mais velha foi Gilene. O mais velho veio logo em seguida o Alexandre, que é o Léo, né? Como você conhece. Depois a Gerlane, que é a mãe do Guilherme. E quarto lugar veio o Frank, que é esse homão que está aí. Era o menor de todos e terminou esse homão grande. Foi o que foi alimentado com fermento. Foi esse mesmo. Então é o seguinte, são 4 filhos. Hoje eu tenho 9 netos, né? 9 netos e 8 bisnetos. Os bisnetos já chegaram também. Já. Inclusive já tenho um bisneto, a bisneta mais velha hoje, do meu neto que mora em São Paulo, já está chegando aos seus 15 anos de idade, a bisneta mais velha. Então é uma família bastante grande, todos criados, vividos por aqui. Então foi por aí Começou a sua trajetória aqui na nossa cidade. trajetória de Arara. E E logo aí? em seguida... A questão política, seu Deda. Quando começou o senhor a sair do meio justamente disso aí, de panificação, de doceiro na padaria, e começar a ingressar, gostar, né, pegar o gosto pela política aqui no nosso município? Isso, a política foi logo em seguida, em 1977, fiz parte da Câmara de Vereador na gestão do senhor José Medeiros dos Santos, né? O então, até um pouco aí que falecido, né? Inesquecível José Bigode. E eu participei da Câmara de Vereador como assessor parlamentar, logo em seguida. E daí continuei. Comecei aí logo pelas áreas dos esportes marciais, que era a prática que na época eu dominava, né? E foi assim, fui o primeiro instrutor em Arara de artes marciais, o primeiro fisiculturista de Arara e o primeiro professor de ginástica da cidade de Arara fui eu. Algo que o Isso pessoal aí. não conhecia, né? Sabia que o senhor praticava artes marciais. Isso. Mas o fisiculturismo, a ginástica, o pessoal Dominava outras técnicas, e daí foi todo o meu tempo, né? Durante todo o meu tempo, e daí ingressei também, já que fazia parte de uma assessoria da Câmara de Vereador. Na época, meu cunhado Marinésio era vereador também, aquela época de Geraldo Silva, Nino Duarte, Zé Duarte, então foi por ali. Então, dali, tomei gosto da política, já que eu fazia parte da assessoria da Câmara de Vereadores, eu tomei gosto da política. E esse gosto que o senhor pegou assim da política, depois da assessoria, quais foram os outros desafios enfrentados, cargos que vieram em seguida? Porque quando se mostra uma competência, também vem as responsabilidades. E aí quais foram os cargos que foram surgindo para que o senhor, vamos dizer assim, fosse o baralho para ir debulhando aos poucos aí e poder mostrar a sua qualidade nas outras áreas também, não só na assessoria de uma Câmara de Vereador, né? Logo após esses 4 anos da Câmara de Vereador, veio a criação de uma associação por nome de ADESCA, uma associação conveniada com o Banco do Brasil e com a Fundação Banco do Brasil, que na época se chamava-se Fundec. Daí que surgiu o meu nome de Deda da Fundec. Era essa pergunta que eu ia fazer, de onde surgiu esse apelido? Né? Então, pronto, conhecido como José de Arimatea, mas de onde surgiu o Deda, o nome, né? Pronto, e justamente isso, o Deda da Fundec. Meu nome é José de Arimatea, o Deda já era conhecido, era um apelido da família, e daí veio o Deda da Fundec, aonde eu passei por aproximadamente 6 anos, na frente da direção dessa ADESCA, né, da associação, e ficamos 6 anos. Em 1991, por volta de aproximadamente mês de novembro, aproximadamente, e próximo de dezembro de 1991, eu deixei a associação e trilhei em 92, lancei-me o nome a candidato a prefeito de Arara, naquela época, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, o partido hoje do atual governador do estado da Paraíba. Fui candidato, é claro que enfrentei os bons da política de Arara, né? Não
almejei vitória, mas continuei no grupo. Logo em seguida, passei a fazer parte de uma assessoria, naquele mesmo ano de 1992, do então mandato do senhor José Ibiapino Biruca, né? Fiz parte dessa mesma secretaria que hoje aqui estou, juntamente com o Marinés, meu cunhado, e o amigo Citinana, e daí por diante. Continuei durante metade do mandato do seu Zé Ibiapino Biruca, né? Que é meu compadre hoje também. Eu passei mais ou menos aproximadamente uns 2 anos. Logo então saí e fui administrar minhas coisas, né? E também criamos, logo 2 anos para frente, uma associação por nome de Umodeca, né? Aí a Umodeca, que ainda é viva hoje, que hoje está aqui com o nome de Ultrafar, e até hoje a gente vem aí, política e associação e assessoria, secretarias, diretorias e vários departamentos em vários mandatos. A gente aqui nesse bate-papo, nosso podcast Arara em Foco, com o professor José de Arimateia, que a gente carinhosamente chama de Deda, falando aí sobre essas ações, né, na vida dele, mas a gente vai falar daqui a pouquinho das ações da Secretaria de Infraestrutura, que é uma área difícil do nosso município, porque Arara passou há uns anos atrás por um verdadeiro terremoto e aí caiu nas mãos deles essa grande responsabilidade. Mas antes da gente fazer esse bate-papo, deixa eu lembrar você o seguinte, que ainda não comprou aquele presente especial que está chegando aí, já aproximando o mês das mães, né? Estamos no mês da mulher, dá para dar um presente ainda. Dá uma passadinha na Geni Eletromóveis e aproveita, viu? Vai lá agora mesmo, tem aquele presente super especial lá na Geni, viu? Vai lá, conversa com toda a galera e diz, ó, a gente viu lá no podcast, tem promoção aqui, tem aquele preço especial, então passa na Geni e confere, viu? Tá chegando aí já o mês das mães, mas ainda estamos no mês da mulher. Frank, já deu o presente da mulher, Frank? Frank tá dizendo aqui que tá planejando, né? Tá olhando lá os custos para já mandar o presente. Lembrar também que a Arena Telecom, você sabe, né? A Arena Telecom é a nossa parceira também. A Arena Telecom está com uma super oferta também. Você vai concorrer a vários prêmios aí se você for agora mesmo assinar o novo plano da Arena Telecom. E lembrando que na Arena Telecom, nosso podcast passa ao vivo lá também na Arena TV, viu? E em breve a galera estará no nosso novo estúdio junto com a gente, transmitindo tudo ao vivo pela Arena Telecom para todo o Brasil, viu? Mas nesse bate-papo gostoso que a gente tá aqui, porque assim é ser descontraído. Eu gosto aqui de conversar com o professor Deda porque ele se solta mesmo, não tem essa besteira com a gente. O pepino sobrou nas mãos do professor Deda. A gente passava aqui em Arara, era buraco de um lado, buraco do outro. Se você não caísse aqui, escolhia. Caía no maior aqui ou no maior ainda lá na frente. Não vou dizer assim que era um menor e um maior, não. O maior aqui ou o maior lá na frente. Veio a política do prefeito José Ailton, ganhou, aí cai nas mãos de quem a responsabilidade? A partir do dia 1º, dia 2, já começa aquele trabalho, primeiro com o recolhimento de entulhos e análise de como estava a cidade. Como é que foi, professor, para o senhor pegar essa grande responsabilidade, porque era a secretaria que mais ia ter que trabalhar devido à situação que ficou no nosso município? Exatamente, Inácio. A Secretaria de Infraestrutura de Arara, ela, como você deve bem saber, ela é o suporte de todas as outras secretarias, né? Secretaria de Educação, ela cuida só da educação. Saúde, ela cuida só da saúde. Ação social, só da ação social. Agricultura, só agricultura. E vice-versa. Mas a Secretaria de Infraestrutura é o suporte, é a coluna, né? É os braços e as pernas da administração pública. Porque, junto à secretaria, qual a base que faz parte da Secretaria de Infraestrutura? Você sabe, vem desde campo de futebol, matadouro público, mercado público, cemitério, as ruas, toda ela, desde limpeza pública, calçamento, esgoto, entulho, tudo. E ainda mais também a zona rural, que a gente tem que estar ali no suporte das reformas e os apoios, tanto das questão das escolas públicas do município, que tem na zona rural,
como os postos de saúde também da zona rural, como apoio em geral ao agricultor, na questão de barragens, açudes, estradas e rodagem. Tudo isso compõe hoje a Secretaria de Infraestrutura. Então, o desafio foi grande, tendo em vista a experiência, o tempo de trabalho, a experiência, a vontade de fazer. Porque, Inácio, meu amigo Inácio Lima, não basta só ser secretário. Não é só você visar o salário, que é um bom salário. Mas você tem que estar preparado para enfrentar os desafios no dia a dia. Porque a Secretaria de Infraestrutura, como você bem sabe, ela está 24 horas por dia sob uma tensão, sob uma preocupação. Choveu, você tem que saber como é que está a rua, aquele ponto crítico, como é que está a barragem tal, açude tal que se dirige para próximo da nossa cidade, você tem que estar sempre acompanhando todos os problemas. Isso é de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. É tanto que você tem visto aí com mais algumas pessoas que me procuram, me falam aí na rua. Eu não tenho um dia de domingo para lazer, um final de semana para sair, viajar, fazer acontecer, não tenho. Porque eu tenho a preocupação de que se eu estiver fora de Arara e de repente a cidade passa por um problema inesperado aí, como uma chuva, uma tempestade, um vendaval, um rompimento de uma barragem, e eu não estar aqui para encabeçar os trabalhos e estar na frente da coisa. Então, eu trazia essa experiência e, como eu disse a você, não é só o salário, mas sim a vontade de fazer. Tá certo? Então, o desafio veio de acordo com aquilo que você é, aquilo que você faz. Então, eu sempre gostei de desafio. Para isso, pratiquei quase de 45 anos de artes marciais. A arte marciais é um desafio, porque você não combina com o teu adversário que está se confrontando, ou que você está no exame de graduação, disso, aquilo, outro, ou num combate real, você não programa onde vai bater, nem onde você vai levar a pancada. Então você tem que estar preparado psicologicamente para enfrentar desafios. E isso eu digo a você que eu sempre trilhei pelo melhor. Tem críticas? Tem. Tem falha? Tem. Mas tem muitas virtudes. Foram muitos trabalhos até hoje, muita coisa foram feita. Encabecei não dia 1º de janeiro de 2017. O prefeito Zé Ailton, né, da padaria, como todos conhecem, foi eleito e 15 dias para frente já estávamos trabalhando. Eu digo estávamos porque ele já estava preocupado com a cidade, que não foi fácil. Recebemos a cidade numa situação muito difícil mesmo. Arara aqui era um desafio que ninguém imaginaria que o prefeito nem tivesse a capacidade, o conhecimento, a honradez com os compromissos e aquela preparação que o cara tem hoje de ter tomado conta dessa Arara quando nós recebemos, porque não tinha sequer uma colher em uma escola para que um aluno ou um pratinho para fazer sua merenda. Se eu falo colher e um pratinho, não encontramos nada. Ferramenta, talher, panela, freezer, geladeira, não encontramos nada. E o cara tomou conta da cidade. Já estamos próximos aí do 7º ano, não é isso? E está aí. Enfrentou vários desafios. Eu estava junto com ele durante todo esse tempo. Estou junto com ele e estaremos juntos até o final do seu 2º mandato, que é assim como a gente espera, né? E estou aí. Então, para isso, como eu lhe disse, sempre enfrentei desafios e nós, junto, trilhamos numa planilha como iria receber, como estava e como a gente teria que prestar serviço no próximo dia já para as pessoas. Porque ninguém espera, né? Quando entrou um prefeito novo, já começa a ser chamado, já começa a ser procurado. E para isso, antes que funcionasse escola, agricultura, ação social, todas as outras secretarias, quem iniciou com ele os primeiros 36 dias antes dele assumir o mandato. Ele foi eleito, 36 dias de assumir nós já estávamos trabalhando.
eu já estava rodando todas as áreas da cidade, os prédios públicos, o que precisava, aonde precisava, como iria fazer, o que precisava para fazer. Isso nós fizemos um apanhado geral e naquele momento ele me deu poderes, não poder eterno só de Deus, mas o poder de agir. Professor, nós vamos por aqui, vamos fazer isso. Então foi esse o compromisso, foi esses os desafios, e Arara hoje está isso aí que todo mundo tem visto. Justamente o senhor falando sobre esses desafios, e me vem aqui na mente a questão, né, justamente que a gente falou lá no começo, a questão dos buracos. O senhor tem em mente aí de quantas ruas mais ou menos foram recuperadas aqui? Porque praticamente estavam todas, eu acho que só a parte onde estava o asfalto que ainda não estava cavada, mas o resto, praticamente tudo, né? Exatamente. Fora daqui da Solon de Lucena até o final da Senador Rio Carneiro, foi o que escapou. Só o centro. Foram 47 ruas. 47 ruas, e teve rua que eu posso dizer a você que não foi nenhuma recuperação, foi quase que o calçamento Construção. completo. Olha o exemplo da Pedro Gomes aqui, né? A Pedro Gomes era buraco que ninguém imaginava nem andar de pé. Não passava com uma moto, uma bicicleta. Para você andar de a pé, você tinha que ir pelas calçadas. E foi as únicas coisas que escapou. E conseguimos realmente, com trabalho, né? Dedicação, com vontade de fazer, e com um prefeito que realmente nunca baixou a cabeça para um problema que surgisse. Então, foi isso aí que mais deu vontade, né? E a gente fez um trabalho que realmente continuamos ainda nesse trabalho, o desafio não parou. Foram 47 ruas que a gente recuperamos, não só com a questão da pavimentação, mas também toda a rede de esgoto do município. Por quê? Porque aqueles danos que causaram na cidade foi justamente proveniente de uma administração que não visava o povo, tá certo? A intenção foi mesmo os desvios dos recursos, foi mesmo a ganância de levar, e o que fizeram foi deixar as ruas destruídas e uma rede de esgoto que nunca funcionou. Então, a gente não só recuperamos aquela questão da pavimentação, mas com uma rede de esgoto, muitas redes também de água, que muitas ruas foi tudo danificado, e uma coisa atrás da outra. E vale a pena salientar, Inácio, que com a consequência daquelas ruas todas danificadas, veio também problema em muitas residências. Pisos afundando, cozinha caindo, frente de casa caindo. Tivemos que alugar muitas casas aqui no início para que as pessoas se mudassem na madrugada, porque estava tudo destruído. E realmente o prefeito o Zé Ailton, ele, desde o primeiro dia, ele não foi homem para dizer assim: professor, para um pouquinho, se esconda aí do povo, dá um cala-boca e vai levando, como era a prática dos anteriores ao prefeito Zé Ailton. Então, o que ele fazia era mandar a gente para cima. O que ele fazia e faz ainda hoje é mandar a gente procurar o problema para resolver. Então, isso é muito importante. Nunca vou sair por cima da carne seca com orgulho, e quem sabe um dia que a política é muito cheia de novidade, é traiçoeira. Mas uma coisa eu posso lhe dizer: nunca irei baldear essa água da qual eu tomei e tomo até hoje. Porque eu vi, estou vendo, e todos verão uma administração jamais vista, não só em Arara, mas na redondeza da Paraíba, eu posso dizer, quem sabe até do Brasil, uma administração jamais vista. É verdade. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece não, hein? Se inscreve aí embaixo, ó, deixa o like, deixa o joinha aí e compartilha. Vai chamando o pessoal para se inscrever no nosso canal. Arara em Foco aí, com certeza, trazendo muitas informações para você. Eu conversando aqui com o professor Dedo, e a imagem começa a me refletir aqui na memória de muitas ações. Inclusive, eu vou ser até um pouco indiscreto, perguntar a idade, né? Não sei se estou autorizado, né? Já que eu vejo o senhor tão jovem, né? Não... Assim,
a sua idade e de onde vem essa força de vontade. Porque muita gente diz o seguinte, eu estava conversando inclusive com o pessoal essa semana ali, e o pessoal dizia assim, tô louco para me aposentar, para botar as pernas pro ar, não querer mais fazer esforço algum, não sei o quê. E a gente vê pessoas como o senhor que serve de exemplo para nós jovens, para pessoas maduras, né? Como o meu amigo Frank, o Léo tá por aqui, eu, que a gente já estamos na metade da idade, né? A gente nem está na juventude, nem está na adolescência. Mas o Guilherme ainda está começando agora, já serve de exemplo. Essa jovialidade para buscar sempre fazer mais, tá aí sempre batalhando. E não só, como disse o senhor aí, em prol de si, mas em prol do próximo e de ver a nossa cidade cada vez melhor também. Inácio Lima, veja bem, eu vou completar agora no dia 12 de dezembro, né? Ainda estamos longe, agora que estamos no terceiro mês do ano. Quando 60... for 6 dias depois, aí eu vou fazer uma festa junto, viu? Ele vai em abril, dezembro, né? A minha é em dezembro. Abril, pronto. Agora eu faço 46 anos de casado, dia 27 pronto. De abril. Dia 27 eu faço antes do aniversário, eu vou economizar a festa, eu acho, viu? Então, são 64 anos agora, dia 12 de dezembro. Sou de 12/12. 64 anos, como eu lhe disse, né? E é aquilo que eu falei anteriormente, é a vontade de fazer. E muitos pensam assim, eu vou me aposentar e botar as pernas para cima e sentar numa cadeira. É um mal do aposentado, é parar. Porque o ser humano é uma máquina, como qualquer uma máquina, qualquer um carro, uma moto. Estou com aquele carro ali funcionando 100%, mas se eu deixar ele aí 6 meses, 1 ano parado, quando eu for ligar ele, acabou-se. Então assim é o ser humano. O ser humano é uma máquina, tá certo? E o ser humano tem muita mais vantagem, porque a máquina ela é controlada pelo homem. E o ser humano ele é controlado por Deus. Então Deus ele te deu vida, e a Bíblia diz que ele te dá vida e vida permanente. Então você que tem Deus, você tem um brilho, você tem um brilho com você, você tem vida. E quando ele diz nas suas palavras, ide buscar, e cada vez mais você luta pela tua vida, você sabe que agora não é mais você sozinho, você tem uma família. Você tem um parente que é necessitado de você, você tem um amigo que precisa de você. E naquele momento é isso. Ter bom ânimo e você vai em frente. Então esse é o problema. Que muitas vezes quem não lhe conhece e te vê, acha que você é um cara saudável, 100% sadio, não teve nenhum problema na infância, na juventude, lá em cima, passando lá para a adolescência, já chegando à maioridade. Como você sabe agora, o ano passado, eu fui vítima dessa doença maldita que está aí se alastrando no mundo todo, essa maldita dessa Covid-19, onde eu saí daqui praticamente morto, com 80% dos pulmões e já todo o meu organismo e o sentido no modo geral já sem condições mais nem de dizer estou vivo. E realmente passei por um processo de tratamento grande. A medicina colabora, não resta dúvida, mas acima de tudo tem um Deus que tudo pode. E eu tenho certeza que mais uma vez nessa Covid, pelo que eu já passei na vida, mais um milagre aconteceu na minha vida, né? Quando muitos pensavam que eu estava voltando, no dia seguinte, morto, Deus me trouxe mais uma vez vivo. Esse foi o terceiro desafio que eu enfrentei na vida durante todo esse meu período dos 64 anos. Passei por 3 grandes desafios, e esses desafios você amadurece. Você começa a ver que Deus te deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Então você tem que agarrar essa oportunidade e cada vez mais fazer aquilo que você gosta de fazer, que você faz. E acima de tudo é você ajudar o próximo. A recompensa vem. É a lei do retorno. Se você faz o mal, na hora certa você vai cair. Mas se você faz o bem na sua vida,
aí o retorno também vem. E é isso, são essa, como você disse, a ser jovem, esse semblante, esse rosto, né? Às vezes as pessoas até